Nos desfiladeiros varridos pelo vento do oeste americano, a história é escrita na areia. Há segredos enterrados aqui. Pistas de uma época num passado distante, quando a Terra era muito diferente. Uma era em que o continente era jovem e a América do Norte era o verdadeiro Parque Jurássico. Quando os dinossauros dominavam o verdadeiro Parque Jurássico. O oeste norte-americano há 68 milhões de anos. Montana na pré-história é muito pouco semelhante ao que é hoje. Até onde podemos enxergar, uma viçosa floresta verdejante domina as planícies. Alimentados por chuvas sazonais, tapetes de avencas se misturam a sempre verdes à sombra de um pântano lúgubre. A temperatura é constante, com uma média em torno de 21 graus e a umidade é alta. Tais condições criam um meio ambiente perfeito para a evolução do mais sofisticado e bizarro grupo de dinossauros que o mundo já viu. Entre árvores e arbustos, centenas de espécies lutam pela sobrevivência num brutal mundo primitivo. Desse mosaico de vidas primitivas, um animal surgiria como o rei da selva. Seria a fera mais aterrorizadora e temida que iria espreitar sobre a terra. Um poderoso rugido envia um arrepio através da floresta. A terra treme e todos os animais das cercanias correm em busca de abrigo. O Tiranossauro Rex é o dono de tudo que encontra em seu caminho. Porém, hoje há alguma coisa errada. Um tiranossauro se depara com um dia difícil. Surpreso e confuso, ele cambaleia através da mata em busca de água e de segurança. Derrubando as árvores, ele cai às margens de um rio. No entanto, o tiranossauro escolheu a hora e o local errados para beber água. Enquanto ele se esparrama pela areia quente, uma inundação segue rio abaixo e traga o dinossauro desavisado. Apesar de resfolegar, lutando para escapar, ele termina se afogando e é enterrado no sedimento. Ao longo dos próximos 68 milhões de anos, o local dessa tragédia iria sofrer uma série de violentas transformações. O que um dia fora o domínio viçoso dos dinossauros é agora o terreno árido e desértico de Montana. Porém, o tiranossauro não foi o único animal a morrer aqui. A região que circunda Fort Peck está repleta de ossos dos últimos grandes dinossauros a vagarem pela Terra. Rumando mais uma vez para esses campos de matança primitivos, o caçador de dinossauros Kit Rigby, da Universidade de Notre Dame, em Indiana, se prepara. Muito bem, pessoal, vamos carregar a caminhonete. O tiranossauro provavelmente é um dos mais famosos dinossauros, embora tenha sido encontrado apenas na América do Norte. Sua atração enigmática é enfatizada por sua raridade. Desde que o primeiro tiranossauro foi encontrado, não muito distante daqui, em 1905, somente mais de 19 foram descobertos. E então, no verão de 1997, Rigby e sua equipe fizeram o que poderia vir a ser a mais importante descoberta de todas. Seguindo de volta para o sítio, Rigby lembra o momento em que se deu conta de que estavam diante de algo surpreendente. Havia ossos do pé
havia praticamente uma mão completa de um tiranossauro. Coisas que não poderiam ser confundidas com qualquer outro dinossauro. E eram muito grandes. Talvez o maior de todos. O tiranossauro de Rigby possui incríveis 21 metros de comprimento. E ver esse espécime no solo, com dentes de 15 a 20 centímetros, cintilando, brilhando, carvões negros contra um arenito acastanhado, somos tomados de uma emoção. Algo como eu jamais senti antes. Eu acho que deve ser semelhante a ganhar o prêmio da academia por um bom desempenho. Essa foi a primeira coisa que encontramos. As garras que nos revelavam que estávamos com um dinossauro carnívoro. Os ossos dos dedos significavam que essa garra era dos dedos da mão. Provavelmente de um tiranossauro. Mas só tivemos certeza de que era um tiranossauro quando encontramos os ossos do pé com a marca ondulada dos grandes dinossauros carnívoros. Então, ficamos emocionados. O Tiranossauro Rex, lagarto terrível, vivia na América do Norte há 65 a 70 milhões de anos. Com uma média de 16 metros e pesando 6 toneladas, possuía a altura de um prédio de 2 andares. Se locomovia a uma velocidade máxima de 32 km por hora. O tiranossauro era o último predador. Mais escavações revelaram mais fragmentos. Enterrados nos sedimentos de um antigo rio, davam a pista de que os dinossauros se afogaram. Quando os dinossauros se sentiam mal ou estavam seriamente feridos, provavelmente migravam para a água, como muitos grandes mamíferos fazem em nossos dias. Os elefantes migram para a água em momentos de estresse. Eis aqui o menor dos ossos do pé de um Tiranossauro Rex. São 3 dedos. Este aqui é o menor dos dedos do pé. De um carnívoro muito grande. Imaginem isso. É um animal de 15 a 16 metros de comprimento, com 6 a 8 metros de altura, mau e feroz, podendo conseguir tudo o que quisesse comer. O tiranossauro dominou a América do Norte no crepúsculo do período Cretáceo, o último de 3 períodos geológicos que formam o Mesozoico, a Era dos Répteis. O primeiro foi o Triássico, há 245 milhões de anos. O segundo foi o Jurássico, que começou há 205 milhões de anos. E foi o período Jurássico na América do Norte que tornaria os dinossauros famosos. No século XIX, a maior parte do continente ainda era bravia e não explorada. Os dinossauros eram ainda praticamente desconhecidos, porém tudo estava para se modificar. Em 1877, uma descoberta ao acaso iria criar uma grande corrida norte-americana em busca de fósseis e iria acender a mais acirrada disputa na história da paleontologia. Edward Cope, da Filadélfia, era brilhante e ganancioso. Ele queria fama e fósseis. Seu rival, O.C. March, também era ambicioso e suficientemente rico para pagar pelo que queria. Sua batalha foi travada em torno de um local chamado Como Bluff, em Wyoming, onde há rochas que datam do período Jurássico. Como seus antecessores do século XIX, sendo um moderno caçador de fósseis e cientista dissidente, Bob Baker ainda pesquisa dinossauros nas rochas de Como Bluff. Para ele, esse é o verdadeiro Parque Jurássico. Como Bluff é o local onde os primeiros esqueletos completos dos Jurássicos foram encontrados. Não apenas um, mas 12. E eles não foram encontrados por cientistas, mas por 2 trabalhadores da Estrada de Ferro.
Vem aqui! Os homens enviaram uma mensagem descrevendo sua descoberta para Marsh na Universidade de Yale. Marsh imediatamente enviou um cheque de $75 e uma equipe para ajudá-los a escavar. O pessoal de Marsh já havia estado aqui há 2 anos e tinha descoberto 30 ou mais esqueletos. Eles possuíam dinossauros herbívoros, mas não tinham nenhum carnívoro. Ninguém ainda tinha. No verão de 1870, os homens de Cope se infiltraram em Como Bluff esperando vencer Marsh na corrida para descobrir o primeiro carnívoro. E eles conseguiram um esqueleto completo do tirano da Era Jurássica, o Alossauro. Os pesquisadores de Marsh jamais souberam quem esteve lá e o que foi levado. Tudo o que viram foi um enorme buraco escavado. E naquelas caixas estava o primeiro esqueleto completo de um dinossauro carnívoro gigantesco encontrado no mundo. Foi levado para Filadélfia e lá foi roubado. A descoberta foi para as manchetes. Marsh demonstrou sua ira através da imprensa, e a batalha pelos fósseis seria travada nas primeiras páginas à medida que os dois rivais competiam, desacreditando um ao outro. Apesar da disputa, Cope e Marsh deixaram um enorme legado para a ciência. Durante sua intensa rivalidade de 25 anos, eles descobriram 176 novas espécies de dinossauros, incluindo nomes famosos como os apatossauros, os estegossauros e os diplodocus. Cope e Marsh haviam trazido uma horda de incríveis animais a um mundo que ainda não os conhecia. E então estaria pronto o cenário para a verdadeira história dos dinossauros começar a deslanchar. Essa é a Formação Morrison, um dos mais espetaculares depósitos de rochas da Terra. Com uma profundidade de 330 metros e com 150 milhões de anos de idade, ela data do período Jurássico, quando os dinossauros dominavam a América do Norte. Hoje em dia, é o maior cemitério de dinossauros do mundo. Se estendendo por 1.900 quilômetros ao norte do Novo México até o Canadá e a 1.100 quilômetros desde Idaho até o Nebraska, essas antigas rochas revelam os segredos de uma era quando a Terra, conforme conhecemos, não existia. Muito antes dos dinossauros terem aparecido, todos os continentes eram unidos, formando uma gigantesca massa de terra chamada Pangeia. Então, durante o período Jurássico, uma série de enormes fendas foram abertas na crosta terrestre, dividindo a Pangeia em 2 partes. Situada acima do Equador, a América do Norte se tornou parte de um novo continente chamado Laurásia. Porém, ela ainda era irreconhecível. A Califórnia jazia submersa e estava situada tão ao norte quanto o Alasca se encontra hoje. Havia vulcões, os clássicos vulcões que pontilhavam a paisagem, nuvens de cinzas vulcânicas, e o clima era principalmente bastante seco. Os dinossauros foram encontrados no leste, na região de Nova Jersey. Porém, somente no oeste encontramos as rochas, a cápsula do tempo do Jurássico. Elas revelam que há 150 milhões de anos, as montanhas rochosas ainda não haviam se formado e a Terra era basicamente chata. Veios de rios sazonais alimentavam uma floresta repleta de vegetação, enquanto que à distância, os vulcões expeliam gás e cinzas no mundo dos dinossauros. Na primavera, chegaram as inundações. Abalos na crosta terrestre criaram ondas e bacias. As margens dos rios foram tragadas e as planícies envolvidas pela água. E nessa paisagem alienígena surge uma variedade surpreendente de dinossauros herbívoros. O mais estranho era o estegossauro. Seu nome significa lagarto com espinhos, pelas enormes placas de ossos que emergiam em suas costas, da cabeça até a cauda.
Com 10 metros de comprimento e pesando 4 toneladas, o estegossauro possuía o tamanho de um ônibus, o que o tornava o maior dinossauro com couraça que já havia existido. Seu arsenal de armas era o suprassumo em autodefesa. 17 placas em forma de diamante, cada uma delas com 60 centímetros, culminando num fustigante arranjo de espinhos pontiagudos. O estegossauro era um dos dinossauros realmente espetaculares. Ele possuía grandes e afiadas placas em suas costas, em 2 fileiras de placas alternadas, e os espigões se estendiam horizontalmente nas costas de sua cauda. O animal impedia qualquer tipo de ataque. Ele podia usar sua cauda como uma arma de defesa muito eficiente, balançando sua cauda contra o ataque de um dinossauro carnívoro. O estegossauro é um dos dinossauros mais conhecidos do mundo. Porém, uma característica ainda intriga os cientistas. Seu cérebro não era maior do que uma amêndoa. Como um animal tão grande conseguia sobreviver com tão pouco? Enquanto a inteligência era pouca para alguns, outros possuíam vantagens com seu tamanho. Eles eram os saurópodes, os superastros do Jurássico, os maiores animais que já existiram na Terra. Herbívoros com 30 metros de comprimento, alguns saurópodes possuíam a altura de um prédio de 5 andares. Com uma longa cauda e um pescoço grande, eles eram máquinas devoradoras que se alimentavam tanto no alto quanto no chão. Os saurópodes eram os animais dominantes no final do Jurássico. E como animais dominantes, especificamente como animais herbívoros dominantes, eles eram uma fonte de alimentação muito importante para os grandes predadores. Esses animais precisavam possuir formas de defesa eficientes e robustas. O tamanho de seu corpo era muito importante. Um saurópode que deixou uma impressão indelével no Jurássico foi o Diplodocus, significando dupla viga, em virtude de sua cauda e pescoço igualmente longos. Os diplodocus possuíam quase 30 metros de comprimento, por mais de 13 metros de altura e pesavam 12 toneladas. Porém, sua enorme cauda afilada, com quase a metade da extensão de seu corpo, era a característica mais intrigante dos diplodocus. Grande parte da cauda não possuía uso aparente para andar ou para outros movimentos, mas em virtude de sua longa e sinuosa natureza, imagina-se que talvez eles pudessem usar a cauda como um chicote contralateral de um animal que os estivesse atacando e dessa forma defenderem-se do ataque. No mundo de alta tecnologia da Microsoft Corporation, perto de Seattle, Washington, os dinossauros não parecem se encaixar. Porém, Nathan Marvel, gerente de tecnologia e um fanático por dinossauros, acha o Diplodocus irresistível. Seja lá para que fosse usada a sua cauda, ele tentou provar utilizando o computador. Pelo computador, nós podemos simular os corpos desses dinossauros e obter simulações bastante precisas de como eles teriam agido. A simulação da cauda revelou uma possibilidade surpreendente. Um dos aspectos mais intrigantes e o que me interessou foi a ideia de que essas caudas pudessem funcionar como um chicote. Nathan fez a reveladora descoberta de que a cauda do Diplodocus poderia se mover mais rápido do que a velocidade do som. Ela faz um ruído. E quando faz um desses ruídos supersônicos, está se movendo como o Mach 2 a uns 2.000 km por hora. Quando as pessoas falam em supersônico, elas pensam no Concorde, no F-16 ou em coisas assim. E então, a primeira reação foi: é um absurdo que a cauda de um dinossauro pudesse ser mais veloz do que a velocidade do som. Como podia acontecer? Um chicote comum é mais veloz do que a velocidade do som. Se o couro é forte, por que não o couro de um dinossauro? Quando Nathan examinou os ossos da cauda de vários saurópodes, encontrou as mesmas 10 vértebras coladas. Acho que é porque eles usavam as caudas como chicote. Se perguntarem ao fabricante onde eles se desgastam primeiro, é da área rígida aqui para a parte que é flexível. E é uma pressão que é criada. Um chicote se desgasta aqui. E era aí que os dinossauros possuíam vértebras fusionadas. Uma cauda mais veloz do que a velocidade do som tornou o Diplodocus um rival para ser combatido. Porém, por que um animal pesando 12 toneladas precisaria de tal chicote?
À espreita na floresta havia um assassino que não conhecia o medo. Há 148 milhões de anos, na América do Norte, ele cometeria um dos atos mais diabólicos de carnificina que os dinossauros iriam presenciar. No limite sul da formação Morrison, no centro de Utah, uma deslumbrante paisagem de rochas áridas é tudo que resta de uma terra que um dia foi repleta de vida. Aqui, durante o final do Jurássico, dóceis dinossauros herbívoros pastavam em rebanhos, sem pressentir o perigo de que havia um assassino faminto à solta. Os predadores eram assustadores, mas esse era especialmente feroz. Um carnívoro de 2 patas. O alossauro tinha 13 metros de altura e pesava cerca de 2 toneladas. Mas era veloz como um raio, armado com enormes garras e com afiados dentes em forma de serra. O alossauro era o lutador de kickbox da pré-história, com um gosto por sangue. No verão tórrido há 148 milhões de anos, as chuvas cessaram. Os rios pararam de correr. Assoladas pela seca, as verdejantes planícies de Utah Central começaram a secar. O alimento era escasso, porém a água, a fonte da vida, estava ainda mais escassa. Tudo o que restou foi apenas algumas poucas poças de lama isoladas, e uma delas se tornaria uma armadilha fatal. Hoje, ela é conhecida como a Pedreira Cleveland Lloyd. Aqui, os cientistas exumaram mais de 10 mil ossos de dinossauros. Porém, são os trágicos acontecimentos que marcaram um dia de carnificina que o investigador de dinossauros Dale Russell, da Universidade Estadual da Carolina do Norte, está tentando reunir. Foi aqui que tudo começou. Há 148 milhões de anos. Um grupo de dinossauros herbívoros vagavam por essa direção quando esses sedimentos estavam sendo depositados. E havia seca, e a superfície estava úmida. À medida que eles caminharam pela superfície, ela era feita de lama. Atolados na lama, os herbívoros entraram em pânico. Atraído ao local por um frenesi, um gigantesco alossauro surge para realizar a matança. Ele investe pela superfície cheia de lama e começa a matar os animais. E talvez os herbívoros tenham lutado, tenham rugido, tenham grunhido, tenham defecado, mas não adiantou porque eles foram devorados. Atraídos pelos rugidos de dor e pelo odor da morte, outros alossauros se juntaram à carnificina. Em minutos, a lama ficou tinta de sangue e de carcaças semi-devoradas. À medida que o massacre atingia um auge febril, os carnívoros se voltaram uns contra os outros. Temos 13 enormes dinossauros herbívoros mortos. Temos 6 dinossauros carnívoros que passavam pelo local, que também foram pegos pela armadilha fatal. E nós temos 44 alossauros, a maioria deles semi-adultos, que foram mortos durante o processo ao tentar competir por carne naquela armadilha. Desde sua descoberta, o local do crime vem sendo mantido guardado para preservar os ossos dos dinossauros que morreram naquele dia fatal. Esse é o braço e a mão de um alossauro. É maior do que a média e podem notar ao compararmos com a minha mão. Era extremamente forte. Essa mão possuía garras de tal forma que o animal poderia segurar sua presa sem cortar seu corpo. Quando o alossauro pegava sua presa, essas garras serviam para segurar o animal. Sua vítima jaz a apenas 1 metro de distância, um saurópode de 20 toneladas. Aqui desse lado da pelvis, podem ver as profundas fendas que estou limpando. Elas foram todas feitas por um alossauro que estava quebrando os ossos de sua pelvis. Isso revela algo sobre a força do alossauro, que não era um animal pequeno. O alossauro era o mais feroz predador de sua era. Há 125 milhões de anos, uma cortina desceu sobre a América do Norte. Uma série de eventos cataclísmicos modificavam a face da Terra.
O mundo passava do período Jurássico para o Cretáceo. Antes que terminasse, algumas das maiores criações da natureza iriam desaparecer para sempre. Findos estavam os legendários gigantes do passado, o Alossauro, o Estegossauro e o saurópode de pescoço longo, o Diplodocus. Nas areias da ampulheta do tempo, a extinção se abatia sobre eles. Mas como? E por quê? Os violentos deslocamentos que começaram há 150 milhões de anos atingiram seu auge no período Cretáceo. Os vulcões entraram em erupção. Foram abertas fendas na crosta da Terra, no fundo do mar, liberando um fluxo constante de lava derretida que reduziram o tamanho das bacias oceânicas e fizeram com que o nível do mar subisse. O estriamento fez com que o continente da Laurásia se separasse, deixando a América do Norte à deriva. À medida que o nível do mar continuava subindo, o interior da América do Norte submergiu. Gradativamente, a água do Ártico e do Golfo do México foram chegando, criando um mar interior de pouca profundidade, com 1.600 quilômetros de largura, que inundou um terço do continente. Se examinássemos o ambiente durante o início do Cretáceo, há 125 ou 110 milhões de anos, nós veríamos uma savana semiárida. Porém, à medida que o mar foi chegando, ao longo de sua margem surgiu um clima bastante quente e úmido, muito semelhante ao da costa do Golfo. O aumento do nível do mar criou um golfo que dividiu a América do Norte e Leste da Oeste. Porém, também catalisou uma mudança ainda mais dramática, uma modificação completa do clima. A América do Norte acordou para um paraíso de florestas viçosas e de selvas tropicais. As temperaturas globais haviam subido 5 graus. No clima aquecido e úmido do Cretáceo, as plantas e os animais se multiplicaram em número recorde e novas espécies começaram a surgir. Em meio a uma revolução botânica, os dinossauros iriam testemunhar algo que jamais haviam visto. Pela primeira vez na história da Terra, plantas que floresciam surgiam na América do Norte. Na estufa da evolução, as flores modificaram o mundo. O paleobotânico Kirk Johnson, do Museu de História Natural em Denver, Colorado, pesquisa a difusão das plantas que floresceram e seu impacto sobre o Cretáceo. Há 125 milhões de anos, as primeiras flores apareceram. Há 100 milhões de anos, já eram comuns na América do Norte no final do Cretáceo. Há 70 milhões de anos, as flores são o único elemento comum presente nas paisagens. Kirk vê uma correlação entre os surgimentos das flores e a queda dos gigantes do Jurássico. A maior parte da fauna de dinossauros é substituída por animais menores, com cabeça maior, com mecanismos de mastigação elaborados em suas mandíbulas. Dentre eles estavam os hadrossauros, comumente conhecidos como bicos de pato por causa da forma de seu bico. Os maiores possuíam cerca de 10 metros e pesavam 3 toneladas. Mas o que os diferenciava era uma boca cheia de milhares de dentes entrelaçados. Esses animais possuíam características interessantes em sua face e em sua boca, que realmente nos revelam a maneira como eles se alimentavam das plantas. Esses dinossauros do final Jurássico mastigavam a vegetação entre fileiras de dentes. Possuíam muitas formas de processar as plantas. Os hadrossauros eram os dinossauros mais abundantes do mundo durante o Cretáceo. Em bandos de até 30 mil, eles marchavam em tropel pelas planícies da América do Norte, deixando para trás um rastro de destruição. Para os dinossauros que andavam em grandes bandos, a identificação e a comunicação pode ser um problema, mas para os hadrossauros, isso não era problema. À distância, todos os bicos de pato pareciam iguais. De perto, a semelhança desaparecia. Alguns desenvolveram uma impressionante disposição de elementos na cabeça.
O lambeossauro possuía uma crista em forma de machadinha em cima de seu crânio. A crista do coritossauro cobria sua cabeça como um capacete. Hadrossauros de crista variavam de 10 a 15 metros de comprimento e pesavam até 4 toneladas. Adornados com espinhos, pontas e corcovas, esses animais de aparência bizarra podem não ter sido os animais mais bonitos da época, mas certamente chamavam a atenção. O mais famoso era o Parasaurolopho. Sua crista era um tubo em forma de corneta com 2 metros de comprimento que se curvava para trás, emergindo de sua cabeça. O Parasaurolopho intrigou os cientistas desde sua descoberta em 1920. Alguns achavam que sua crista fosse um snorkel para respirar debaixo d'água, mas sua ponta é lacrada, tornando impossível a respiração. Outros acham que ela esconderia algo. No Museu da História Natural do Novo México, em Albuquerque, Tom Williamson vem tentando solucionar o mistério, buscando descobrir para que serviria sua enorme crista. Quando os Parasaurolophos existiam, o Novo México era mais ou menos assim, basicamente uma floresta tropical ou subtropical. Então, achamos que esses dinossauros, como o Parasaurolophus, poderiam emitir sons para se comunicar uns com os outros, porque esses sons poderiam penetrar através da espessa vegetação da floresta. Essas cristas emitiam diversos tipos de sons. Eles podiam fazer sons para auxiliar a coordenar seus movimentos, principalmente quando não podiam se ver. Para testar sua teoria, Tom precisava examinar o interior da crista sem danificá-la. Então ele resolveu fazer uma tomografia. Esse é um crânio parcial de um Parasaurolophus, um desses dinossauros bico de pato. O crânio está de lado. Esse é o globo ocular. E essa é a crista, que se estende do topo do crânio até a parte de trás da cabeça. E nós queremos ver como é a estrutura interna dessa crista, como é o labirinto de tubos e etc. dentro dessa crista. É o que queremos ver. A tomografia deu origem a centenas de radiografias que, quando montadas, criaram uma imagem detalhada da crista. Dentro dela havia 10 câmaras ocas ligadas às cavidades nasais do animal, sugerindo que o Parasaurolopho pode ter usado a crista na comunicação com os outros bicos de pato. Para descobrir isso, Tom pediu a ajuda do cientista cibernético Carl Diggert, do laboratório Sanden National. Juntos, eles projetaram a crista num computador de alta definição para tentar reproduzir o som. O labirinto de tubos e de cavidades de ar parecia com uma trompa de pistões. E agora, 68 milhões de anos mais tarde, o chamado do Parasaurolopho na selva pôde ser ouvido novamente. A tonalidade básica de seu chamado é bastante grave, em 38 Hz. Essa é uma versão pura. Esse componente particular que soa dá origem a todo seu chamado. Aquela nota em particular, aquele Ré em primeira oitava, é estabelecida através da medição do comprimento de sua principal passagem dos sinos. O tubo mais longo produzia o som principal e os tubos mais curtos produziam as notas mais altas. E quando ressonavam ao mesmo tempo, criavam uma sinfonia primitiva. É um som bastante assustador. Não é algo que as pessoas construíssem em termos musicais nesse século. Eu diria que é um som quase caótico. Eu nunca ouvi nada igual antes e ele me dá calafrios na coluna. É bastante estranho. As selvas do final do Cretáceo ribombavam com a música dos Parasaurolophos. Porém, um outro som na floresta era ainda mais aterrorizador. Após 170 milhões de anos de evolução dos dinossauros, um assassino havia surgido. Algo que o mundo jamais vira antes.
68 milhões de anos passados, à beira do mar do interior, no leste de Montana, nada era seguro. No final do Cretáceo, a natureza havia finalmente aperfeiçoado a mais diabólica criatura que já havia existido. O pináculo da evolução dos dinossauros, seu mais poderoso caçador e predador. Durante seu reino de terror, os rivais se acovardavam na presença do surpreendente Tiranossauro Rex. O tiranossauro não era o maior nem o menor dinossauro que já surgira, nem o mais inteligente, mas era grande. Possuía sentidos apurados, uma visão apurada e um corpo de invejar. Sua força estava em suas pernas. Seus ossos eram inusitadamente maciços para apoiar uma quantidade de músculos. Suas coxas eram tão grossas como postes telegráficos, porém suas pernas eram magras, projetadas para correr. Para contrabalançar o peso da cabeça, sua cauda possuía 6,5 metros de comprimento, composta de meia tonelada de tendões. Com a cauda e a cabeça em perfeito equilíbrio, o tiranossauro podia correr mais do que um corredor velocista. Porém, sua característica mais impressionante era uma mandíbula cheia de dentes que poderiam morder um carro. É o que eu chamo de efeito Rottweiler. A parte traseira da cabeça, onde os músculos da mandíbula estão, é extremamente larga. Os músculos da mandíbula se arqueavam assim. E se você fosse um tiranossauro e flexionasse suas mandíbulas, sentiria essas enormes elevações de tecido contraído subindo e descendo. Era possível matar, com uma mordida, qualquer animal do ecossistema. E também possuía a arma antitanque. Aqui, esses dentes não são dentes muito afiados. São em forma de projétil para atravessar couraças. Não eram feitos para cortar carne apodrecida. Serviam para atravessar a espinha. E na frente, algo totalmente diferente. Possuía dentes pouco espaçados para beliscar, para tirar pedaços de carne de um osso ou para fazer outra coisa. Os animais de hoje com esse tipo de dente se coçam, mas o que o Tiranossauro Rex iria coçar? Eles se coçavam entre si. Era uma ligação social. De volta a Fort Peck, no leste de Montana, a escavação de Kit Brigby se aproxima do final, durante essa temporada. Porém, os fósseis continuam surgindo. Quando retirados do solo, os ossos são envoltos em ataduras e depois cobertos com gesso para ficarem protegidos. Embora possam levar anos para serem totalmente examinados, os achados de Rigby já acrescentam peso à emocionante teoria de que os Tyrannosaurus Rex eram pais amorosos. Essa descoberta em Fort Peck intriga os cientistas. Esse sítio, em especial, é inusitado porque ele preserva tanto o predador tiranossauro e os dinossauros carnívoros associados, como a presa que incluiria os dinossauros bicos de pato, o hidrossauro, juntamente com os tiranossauros. Talvez os carnívoros, os predadores, chegassem a remover grandes pedaços de carcaça para um local central, para alimentar os filhotes ou para proteger e guardá-los com uma estrutura social bem mais organizada do que imaginávamos existir. Em resumo, eles saíam como nós, para trazer pizza para casa ou um saco com costeletas e traziam isso. E agora estamos encontrando restos daquela refeição, ou talvez de muitas refeições. As ideias de Rigby são apoiadas pelo caçador de dinossauros de South Dakota, Pete Larson, do Instituto Black Hills, que também descobriu uma família de Tiranossauro Rex.
Encontramos vários tiranossauros enterrados. A Tyrannosaurus rex é a mais famosa, que recolhemos em 1990 e que foi encontrada com os restos de um macho. Um tiranossauro jovem com um crânio de 45 centímetros e um tiranossauro bebê, cujo crânio de 25 centímetros de largura. Seria uma vantagem funcionar como uma unidade familiar. Quando se possui uma família cooperativa, se pode fazer muitas coisas. Podem se alimentar, afinal precisavam comer diariamente. O tiranossauro era monógamo em sua relação com seu parceiro. As fêmeas eram maiores que os machos. Eles formavam grupos familiares. Os jovens ficavam com os adultos por uns tempos, aprendendo a caçar, formando um bando para ser mais eficiente. A imagem de um tiranossauro que era um marido fiel e um pai dedicado entra em conflito com as ideias tradicionais. No começo do século, a versão de Hollywood do lagarto tirano era de um solteirão com mau gênio e com tendência para a maldade. Um tiranossauro solitário teria sido aterrorizador. Um bando deles seria fatal. Há 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram do registro de fósseis. Sua morte marcou o final de uma era e o começo de uma nova era. Entre as duas, há uma camada de sedimento chamada de limite KT. É fácil de ser identificada porque ela contém irídio, um mineral raro associado aos cometas. Em 1978, um geólogo de uma companhia de petróleo avistou uma cratera na península de Yucatán, no México. 1.000 metros abaixo do nível do mar e com 180 quilômetros de extensão, ela era imensa. Amostras confirmaram que a cratera possuía irídio. Em 1980, os cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ligaram o irídio a um objeto vindo do espaço e à extinção dos dinossauros. Num dia fatídico, há 65 milhões de anos, um gigantesco cometa entrou em nosso sistema solar. Com 10 quilômetros de extensão e pesando cerca de 1 trilhão de toneladas, ele veio em direção à Terra a 80 mil quilômetros por hora. Quando penetrou na atmosfera, os dinossauros viram uma enorme bola de fogo com uma cauda brilhante. Em seguida, houve um estrondo ensurdecedor. Com o impacto, o cometa explodiu com a força de 100 milhões de bombas de hidrogênio. A península de Yucatán foi o pior local da Terra para o cometa cair. Uma rara combinação de minerais nas rochas produziram uma enorme bola de fogo seguida de chuva ácida. Os dinossauros que sobreviveram ao impacto estavam com seus dias contados. Uma nuvem de enxofre e de dióxido de carbono logo fez com que a Terra mergulhasse num inverno nuclear. As temperaturas caíram bruscamente, a vegetação murchou e o alimento se tornou escasso. Incapazes de se adaptar à dramática mudança, os dinossauros pereceram e a Terra ficou silenciosa. Esse é apenas um cenário. Mais de 100 teorias foram propostas. Um assassino do espaço atrai a imaginação, porém muitos paleontólogos hoje acreditam que ele não relate totalmente a história de como os dinossauros se extinguiram. Um único impacto extraterrestre não cria o padrão de extinção que vemos nas rochas aqui em Montana. Não me parece de acordo com o que as rochas nos revelam, nos sussurrando após 65 milhões de anos sobre a verdadeira causa de sua extinção.
Minha interpretação acerca dos dinossauros é de que foram diminuindo, se restringindo em termos geográficos e sendo pressionados. Talvez o impacto do asteroide ocorrido há 65 milhões de anos tenha sido o golpe fatal. Acho que o que temos aqui é uma evidência física de um asteroide gigantesco e a prova biológica da extinção. Para mim, é uma relação de causa e efeito. Acho que o asteroide matou os dinossauros. Os dinossauros se foram, mas seu legado prossegue. Novas descobertas por todo o mundo sugerem que em algum lugar, numa floresta primitiva, um pequeno predador de 2 patas surgiu com algo novo, uma asa com penas. Apresentando os mais surpreendentes dinossauros que já existiram, a América do Norte era o verdadeiro Parque Jurássico. Nem todos os dinossauros sobreviveram às duras crueldades do mundo pré-histórico. À medida que a paisagem se modificava, eles também o faziam, e quando o tempo estava prestes a acabar para eles, a evolução criou o mais grandioso de todos os dinossauros. Versão brasileira, Herbert Richards.